A primeira vez que testemunhei a dor de um estranho mudar a minha vida, estava sentado num vagão do metro cheio na hora de ponta em Chicago. Era uma daquelas manhãs frias de inverno em que todos estão confinados no seu próprio mundo, tentando aquecer-se e começar a trabalhar. Eu estava a fazer o que toda a gente estava a fazer, olhar para o meu telefone com auscultadores, evitando ativamente o contato visual com os outros passageiros. Foi então que ouvi uma inspiração profunda, seguida do som de algo a cair. Olhei para cima e vi uma senhora idosa que tinha acabado de perder o controle da bengala. Mas não foi a bengala caída que me chamou a atenção. Foi o rosto dela, a careta de dor, o ligeiro tremor dos seus lábios, a forma como seus olhos se fecharam por momentos. E aqui está a parte estranha. Eu senti isso. Não só emocionalmente, mas fisicamente. Os meus músculos ficaram tensos, o meu estômago contraiu-se e por uma fração de segundo podia jurar que sentia a mesma dor que ela estava a sentir. O que aconteceu naquele momento não foi apenas simpatia ou mesmo empatia padrão. Era algo mais primitivo, mais imediato, algo programado nos nossos cérebros que nos faz sentir o que os outros sentem. Os cientistas chamam-lhe o efeito do neurônio espelho e é uma das descobertas mais fascinantes da neurociência das últimas décadas. Mas deixe-me recuar um pouco. A história dos neurônios espelho começa no início da década de 1990, num laboratório em Parma, Itália. Os cientistas estavam a estudar os cérebros dos macacos, observando especificamente os neurônios que disparavam quando os macacos realizavam determinadas ações. Um dia, um investigador chamado Vittorio Galesi estava a comer um gelado durante um intervalo das experiências. Enquanto desfrutava do seu snack, reparou em algo extraordinário no equipamento de monitorização. Alguns dos mesmos neurônios que disparavam quando um macaco apanhava algo estavam a disparar enquanto o macaco o observava a comer o gelado. Esta descoberta acidental levou a anos de investigação que viriam a revolucionar a nossa compreensão de como os nossos cérebros processam as ações e emoções dos outros. Estes neurônios especiais, que disparam tanto quando realizamos uma ação como quando observamos outra pessoa a realizar a mesma ação, foram designados por neurônios espelho, mas as implicações foram muito além de apenas copiar ações. Pesquisas posteriores revelaram que os neurônios espelho são fundamentais para compreendermos as emoções, as intenções e até a dor dos outros. É por isso que pode estremecer quando vê alguém bater com o dedo do pé, ou porque o seu coração dispara quando assiste a uma cena de um filme de suspense em que o protagonista está em perigo. Depois daquele dia no metro, fiquei fascinado por este fenômeno. Comecei a reparar nisso em todo o lado, na forma como as multidões em eventos desportivos se movimentam em uníssono, em como o bocejo de uma pessoa pode desencadear uma reação em cadeia, em como um bebê abre a boca automaticamente ao ver alguém alimentá-lo. Estes não eram apenas comportamentos aprendidos, eram os nossos neurônios espelho em ação, criando uma ponte invisível entre mentes. Decidi investigar mais a fundo, e o que descobri mudou a minha compreensão da ligação humana para sempre. Conversei com neurocientistas, psicólogos e até monges budistas que estudavam a natureza da compaixão há décadas. Cada conversa acrescentou outra camada a esta história fascinante de como os nossos cérebros estão programados para a conexão. A doutora Sarah Chen, neurocientista de Stanford, explicou-me desta forma: pense nos neurônios espelho como o sistema Wi-Fi da natureza. Permitem-nos descarregar as experiências dos outros diretamente para o nosso próprio sistema nervoso. Quando vê alguém com dor, não só compreende intelectualmente a sua dor, o seu cérebro recria parcialmente essa experiência para si. Isto explica porque é que ver outra pessoa magoar-se pode fazer-nos estremecer fisicamente,
ou por que é que ver alguém chorar pode trazer lágrimas aos nossos olhos. Os nossos neurônios, espelho, estão a criar uma simulação das suas experiências nas nossas mentes, permitindo-nos compreender não só o que estão a passar, mas como se sentem. Mas é aqui que a coisa se torna realmente interessante. Os neurônios espelho não nos ajudam apenas a compreender os outros. São cruciais para a aprendizagem, o desenvolvimento social e até para a evolução cultural. Pense como os bebés aprendem a sorrir, como adquirimos sotaques das pessoas que nos rodeiam, ou como os movimentos sociais se espalham entre as populações. Os neurônios espelho estão por detrás de todos estes fenômenos. Lembro-me de visitar uma sala de pré-escolar como parte da minha pesquisa. A professora estava a ler uma história às crianças, e eu observei como os seus rostos refletiam inconscientemente as suas expressões, arregalando os olhos quando demonstrava surpresa, franzindo as sobrancelhas quando parecia preocupada, esboçando sorrisos quando o fazia. Estas crianças não estavam a copiar conscientemente o seu professor. Os seus neurônios espelho estavam a criar automaticamente estas respostas, ajudando-os a aprender não só as expressões faciais, mas o contexto emocional por detrás delas. Isto levou-me a outro aspecto fascinante dos neurônios espelho, o seu papel na evolução humana. O Dr. Marco Iacoboni, um dos principais investigadores neste campo, sugere que os neurônios espelho foram cruciais no desenvolvimento da cultura e da sociedade humana. Antes de termos a linguagem, disse-me, os neurônios espelho permitiam-nos compreender as intenções e as emoções uns dos outros. Foram a nossa primeira forma de comunicação. Pense nisso por um momento. Antes de podermos dizer, sinto a tua dor, ou percebo o que estás a passar, os nossos cérebros já tinham desenvolvido um sistema para partilhar experiências diretamente. É como se tivéssemos Bluetooth emocional antes de termos palavras. Mas este sistema não é perfeito. Tal como algumas pessoas têm melhor visão ou audição do que outras, os sistemas de neurônios espelho de algumas pessoas são mais ativos do que os de outras. Esta variação pode ajudar a explicar as diferenças nos níveis de empatia entre os indivíduos. Pode também explicar condições como o autismo, em que as dificuldades na interação social podem estar relacionadas com diferenças no funcionamento dos neurônios espelho. Isto leva-me a um ponto importante. O sistema de neurônios espelho pode ser desenvolvido e fortalecido, tal como um músculo. A investigação mostra que práticas como a meditação, especialmente a meditação compassiva, podem aumentar a nossa capacidade de sentir empatia pelos outros. É como atualizar o nosso sistema Wi-Fi emocional para obter um sinal mais forte e claro. Decidi testar isto participando num retiro de fim de semana focado na meditação compassiva. A experiência foi transformadora. Passamos horas a praticar exercícios destinados a melhorar a nossa capacidade de sentir e responder às emoções dos outros. Um exercício particularmente poderoso envolvia formar uma parceria com um estranho e manter o contato visual enquanto, silenciosamente, lhe desejava tudo de bom. No início, foi estranho e desconfortável, mas com o passar dos minutos, algo de notável aconteceu. Comecei a notar mudanças subtis na expressão do meu parceiro. Um ligeiro tremor de sobrancelhas, um aperto quase imperceptível à volta da boca. E eu podia sentir o meu próprio rosto a responder da mesma forma. Os meus neurônios espelho, criando um diálogo silencioso de emoção. Esta experiência levou-me a compreender outro aspecto crucial dos neurônios espelho. Não só nos ajudam a compreender a dor dos outros, como também são essenciais para a alegria, o amor e a conexão. Quando vê alguém genuinamente feliz, os seus neurônios espelho podem ajudá-lo a partilhar essa felicidade. É por isso que o riso dos bebés é tão contagiante
E é por isso que as boas notícias partilhadas são alegria multiplicada. Mas talvez a implicação mais profunda dos neurônios espelho seja o que nos dizem sobre a natureza da consciência e da ligação humanas. Temos tendência a pensar em nós próprios como indivíduos separados, ilhas de consciência num vasto mar. Mas os neurônios espelho sugerem algo diferente, que estamos programados para a ligação, que os nossos cérebros procuram constantemente compreender e partilhar as experiências dos outros. Isto tem enormes implicações para tudo, desde a educação ao tratamento da saúde mental e à justiça social. Se podemos literalmente sentir a dor dos outros, isso não muda a forma como devemos abordar a resolução de conflitos? Se os nossos cérebros estão programados para partilhar experiências, não deveria isso influenciar a forma como concebemos ambientes de aprendizagem? Conversei com a doutora Rachel Thompson, psicóloga social, que estuda a empatia em situações de conflito. Partilhou uma observação fascinante. Nas sessões de mediação, quando uma das partes compreende realmente a dor que causou a outra, pode ver-se frequentemente na sua linguagem corporal. Espelham inconscientemente a postura da outra pessoa. A sua respiração sincroniza. São os seus neurônios espelho a criar uma ponte física de compreensão. Isso traz-me de volta àquele momento no metro. Depois de ver a senhora idosa deixar cair a bengala, algo interessante aconteceu. Enquanto me movia para ajudar, reparei que outros faziam o mesmo. Foi como uma onda de consciência a percorrer o carro. As pessoas tiraram os auscultadores, tiraram os olhos dos telemóveis e estenderam a mão para ajudar. Os nossos neurônios espelho criaram uma comunidade momentânea de preocupação. Mas eis a questão sobre os neurônios espelho. Não nos fazem apenas sentir a dor dos outros, motivam-nos a agir. Quando vemos alguém em sofrimento, os nossos neurônios espelho criam uma simulação interna da experiência que nos pode levar a ajudar. Não é só empatia, é a empatia em ação. Isto tem implicações profundas para a sociedade. Numa época em que a tecnologia parece muitas vezes estar a separar-nos, compreender como os nossos cérebros estão programados para a conexão pode ser mais importante do que nunca. Cada vez que passamos por imagens de sofrimento nas redes sociais, os nossos neurônios espelho são ativados, criando pequenas simulações dessa dor. Talvez seja por isso que a exposição constante a notícias negativas pode ser tão desgastante. Os nossos cérebros estão literalmente a processar cada pedaço de sofrimento que testemunhamos. Mas também há esperança nesta compreensão. Tal como os neurônios espelho nos podem fazer sentir a dor dos outros, também nos podem ajudar a partilhar alegria, amor e compreensão. Cada sorriso que retribuímos, cada gargalhada que partilhamos, cada momento de conexão fortalece esses caminhos neurais. Não estamos apenas a testemunhar esses momentos, estamos a participar nelas a nível neurológico. As implicações dos neurônios espelho vão muito para além das interações individuais. Sugerem que a empatia não é apenas uma competência social agradável, é um aspecto fundamental da biologia humana. Não somos apenas capazes de nos compreendermos uns aos outros, estamos programados para o fazer. Esta compreensão pode revolucionar a forma como abordamos tudo, desde a resolução de conflitos ao tratamento de saúde mental e à educação. Ao concluir esta exploração dos neurônios espelho, não posso deixar de pensar naquela senhora idosa no metro. Naquele momento, quando sentia sua dor, não estava apenas a viver um fenômeno neurológico, estava a participar num dos aspectos mais fundamentais da experiência humana. A capacidade de partilhar e compreender a experiência do outro. Compreender os neurônios espelho não nos ensina apenas sobre a função cerebral. Ela ensina-nos sobre o que significa ser humano.
Somos, na nossa essência, seres programados para a conexão, compreensão e empatia. Cada vez que sentimos a alegria ou a dor de outra pessoa, cada vez que pedimos ajuda instintivamente, estamos a viver este sistema extraordinário em ação. Olá a todos! Se este mergulho profundo nos neurônios espelho e na conexão humana se repercutiu em vocês, não deixem de gostar e subscrever o canal. Deixe um comentário abaixo, partilhando as suas próprias experiências com a conexão emocional. E não se esqueça de clicar no sino de notificação para ficar a par de mais explorações da fascinante ciência por detrás do comportamento humano. Até a próxima. Continue a conectar-se, continue a preocupar-se e lembre-se, todos nós estamos programados para a empatia. Paz.